Retornamos com o nosso ITT News, diretamente aqui dos estúdios da ITT Play. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto pela nossa TV por assinatura, como o nosso aplicativo ITT Play TV e o nosso canal no YouTube. E agora a gente vai falar sobre um tema bastante comentado para iniciar o ano, né? 2023, as pessoas costumam começar a organizar suas finanças, pensar em organizar direitinho. Tem material escolar, tem IPVA, tem muita coisa no início do ano e até durante o ano todo para as pessoas se organizarem. E para falar sobre essa organização financeira, eu convidei o consultor financeiro, o Dr. Ricardo Loureiro, que atua há 15 anos no mercado financeiro, já tendo atendido mais de 1.000 clientes e formando dezenas de consultores financeiros. Foi agente autônomo de investimentos da Ancord por 10 anos e professor de matemáticas em escolas e cursinhos. Atualmente é consultor de investimentos da CVM, corretor de seguros da SUSEP e possui certificado CFP, Certificado Financial Planner. Fundador da CILP, empresa especializada em planejamento e solução para uma vida financeira integrada. Tudo bom, doutor Ricardo? Tudo bem, Bruno. Prazer. Muito bom receber esse seu convite. Acho que é um tema oportuno e estou à disposição. Muito bem. Doutor, para começar, eu gostaria que você iniciasse aí falando um pouquinho do seu livro, que é o que fazer com o que você ganha. Esse livro fala sobre o quê? Diretamente, o que fazer, como ganha, das dicas, é isso, doutor? Esse livro trata sobre um método de planejamento da vida financeira, em que eu comparo a vida financeira a um prédio. É um método chamado Torre de Sonhos, e que ele se baseia em dividir o dinheiro em 4 partes. Todo o dinheiro que você ganha, você precisa não apenas utilizar corretamente no pagamento de despesas, mas também se preocupar com as outras 3 finalidades. A fundação do prédio corresponde a proteções, plano de saúde, seguro do carro, são itens que não podem faltar para que o planejamento não seja comprometido por alguma intercorrência. O terceiro tipo é o planejamento do que poupar e onde investir para alcançar os objetivos de curto e médio prazo. E o quarto objetivo é o alcance da independência financeira. É você pagar a si próprio para você lá na frente usufruir de um momento em que você vai ter menos capacidade de trabalho e precisa ter pensado nisso hoje. Doutor, por exemplo, eu sou uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como é que eu posso dividir esse meu dinheiro para pagar, tipo, um plano de saúde para mim, ou até não tenho condições, o dinheiro não dá para pagar o plano de saúde? O que é que eu tenho que priorizar realmente nessas condições, ganhando um salário mínimo? Olha, nesses casos, o que a pessoa tem que fazer é priorizar as contas básicas para sobreviver, para viver bem, ter alimentação em casa, se preocupar com aquelas contas do dia a dia mesmo, tá? É difícil, com um salário mínimo, você fazer muita coisa diferente. Porém, para essas pessoas, o item economizar, encontrar onde comprar as coisas mais baratas é fundamental para que você tenha aí condições de se preparar para um passo futuro, para não se endividar. Essas pessoas costumam, às vezes, dar um passo maior que a perna, e isso é muito perigoso. Então, o que eu recomendo é que nunca gaste mais do que ganha, e se for o caso, se você identificar que precisa ganhar mais, tem que fazer alguma outra coisa para aumentar o valor desse ganho. E assim, Bruno, nem sempre a gente tem uma receita completa para todos os tipos de salário e todos os tipos de ambições das pessoas. Às vezes a pessoa até ganha mais do que isso, mas ela não consegue fechar a conta no final do mês. Então, às vezes a pessoa precisa economizar, mas em outras vezes ela precisa dar um jeito de ganhar um pouco mais. E aí esse livro trata sobre isso, né? Primeiro, quanto que você deveria ganhar por mês para que o que você quer seja factível? Porque é melhor você fazer essa conta do que você entrar em dívidas e viver uma vida que você não consegue. Sim. Professor,
professor, médico, é muita coisa aqui, viu, Ricardo Lourenço? É muita coisa nesse seu currículo. Eu conheço pessoas que fazem milagre, por exemplo, com um salário mínimo, e conheço pessoas que ganham 5, 6 salários mínimos e não mantêm, assim, uma vida organizada financeiramente. Vejo, assim, até no meio familiar, pessoas que ganham muito bem, mas não conseguem se organizar financeiramente, estão sempre devendo, fazendo empréstimo em banco, tipo uma bola de neve. Como é que essas pessoas podem fazer para se organizar? Por exemplo, está tendo um empréstimo, fez empréstimo, já fica pagando empréstimo. Como é que organiza essa renda que ela tem para não entrar mais em uma bola de neve, mais conta e conseguir realizar seus sonhos, suas metas, tudo isso que tem no seu livro, não é isso? Pronto. Então, nesse caso, o que a pessoa precisa saber é qual é o tamanho total dessa dívida. Uma vez que ela conheça o tamanho total da dívida e que ela vá procurar saber quais são os juros que estão correndo sobre essa dívida, ela vai priorizar quitar isso. Todos os recursos necessários para quitar são fundamentais, porque não tem razão você investir para ganhar 1% ao mês se você está devendo a 2% ao mês. É melhor pagar primeiro a dívida. Então, a minha recomendação para essas pessoas é que elas calculem, recorram a alguém para ajudar a fazer essa conta, para encontrar qual é o tamanho desse buraco. No livro, eu trato sobre esse, entre aspas, esse buraco, né? Quando eu falo do terreno da Torre de Sonhos. Não dá para construir um projeto, um prédio, se tem um buraco ali. Se você falar com um engenheiro, com uma construtora, você vai ver que para você construir um prédio, você tem que primeiro ajeitar o terreno. Isso é a conta corrente, é esse fluxo mensal normal da pessoa. Depois que você ajeitou a conta corrente, ou seja, que está sobrando, por menor que seja o valor, aí sim você vai começar a executar as estratégias de investimento, de planejamento de futuro. Antes disso, tem que resolver esse problema com o terreno. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor desse aí também uma dica de como é que faz essa questão de investimentos, como é que a gente pode investir. Por exemplo, ganho 2 salários mínimos, como é que eu posso investir algum dinheirinho ali, guardar reserva para investir, e também que o senhor falasse também da questão da reserva de saúde, de outras prioridades que a gente tem também na nossa vida. Pronto. Então, é importante que as pessoas estejam com essas proteções ok, em dia, para que o planejamento financeiro não seja atrapalhado. Por exemplo, se você pode pagar, por menor que seja o valor, um plano de saúde intermediário que dê para evitar que você fique com uma dívida em um hospital, ou então recorra a um empréstimo em caso de internação, esse tipo de coisa, seria importante você ter um plano de saúde. Mas em relação à sua pergunta, eu quero dizer o seguinte: nós temos uma visão, às vezes deturpada, de que o investimento ele só pode ser feito com quantias muito altas. Existem investimentos tradicionais que são muito seguros, que você pode fazer a partir de 20, 30 reais. Por exemplo, o Tesouro Direto é um tipo de investimento que rende mais que a poupança e que você consegue obter uma rentabilidade interessante sem que você se exponha a risco e também o dinheiro cresça mais que a poupança. Até porque, nesse tipo de investimento que eu estou falando, o dinheiro cresce todo dia. Na poupança, ele só cresce se você esperar o aniversário do mês. Ou seja, eu coloquei o dinheiro dia 20 desse mês, no dia 20 do outro mês é que vai ter o rendimento. Se eu sacar dia 19, eu não ganho nada. Então é importante que as pessoas conheçam que mesmo que o dinheiro seja para emergência, dá para ele ficar rendendo todo dia. E aí, nesse foco de investir com pouco dinheiro, é que eu recomendo que as pessoas estudem mais sobre esse assunto. E eu falo bastante sobre isso no livro. Eu explico como é que funciona, porque às vezes, Bruno, a pessoa tem medo porque ela não conhece. Mas quando ela passa a entender do assunto, ela vê que é simples e eu garanto a todos aqui. É mais fácil você comprar um título do Tesouro, título público, que é esse investimento de 30 reais, do que você comprar uma passagem de ônibus ou de avião num site. Então é muito simples. Você faz isso em poucos segundos. Depois que você aprende, você acha muito fácil e passa a investir sempre através disso. Eu vou querer saber mais sobre essa questão do Tesouro Nacional, não é isso? Tesouro Isso, Nacional, exatamente. Né? Porque a gente só sabe da poupança, a maioria das pessoas, não, vou deixar ali na poupança, tira da conta salário, da conta corrente e bota na poupança. Então, a outra opção seria o Tesouro Nacional, não é isso, professor?
Exatamente, você pode abrir conta em uma corretora ou mesmo ir no seu próprio banco e você fazer um cadastro no Tesouro para que você tenha como comprar o título público. Então, por exemplo, o título público mais comum, o mais simples, é o Tesouro Selic. Só que quando a gente fala essas palavras, parece uma sopa de letrinhas, né? É, E, não é? E aí eu digo o seguinte, às vezes a pessoa não quer saber desse assunto porque é muito complicado, mas eu digo uma coisa, vale a pena parar para ler sobre isso. Eu coloquei bastante isso no livro, bem didaticamente. E, além disso, existem vários cursos que você pode fazer, mas para quem não pode fazer o curso, o livro é a opção mais barata, para que você tenha acesso a essa informação e procurar um consultor, para que você tenha aquele momento de entender. E se você não quer também virar um especialista, não é obrigado você virar um especialista em investimento do nada. O mais importante é você focar na profissão. Se você é um professor, vá ser o melhor professor. Se você é biólogo, se jornalista, seja você o é melhor jornalista. jornalista, não vale a pena você desfocar da sua profissão para você se tornar um especialista em investimento. Existem pessoas que são capacitadas para que você tenha esse suporte, essa orientação. São os planejadores financeiros. Nós na Silp temos uma rede de profissionais que podem atender as pessoas. Basta procurar aí no Google Silp Partners, é o nome da nossa empresa. Você pode procurar no Instagram a Silp. Então, marque um atendimento com um consultor, com um planejador. Também não é caro ser atendido, é uma hora, ele cobra uma hora, como um psicólogo cobra a sua hora. Então, assim, é acessível, não tem desculpa para deixar o dinheiro todo em poupança, não tem desculpa para não ter acesso a essa informação. E se organizar, entrar o ano de 2023 se organizando financeiramente, não é isso? Exatamente, fazendo os cálculos, o que é mais importante é calcular quem está endividado, calcular o tamanho da dívida, quem tem planos para o futuro, calcular para saber, antes de você dar aquele passo, calcular para saber se vai caber. Porque senão você vai entrar num projeto, não vai ter o dinheiro, você vai acabar se endividando depois. Pode ser até que a dívida não exista hoje. Eu comparo isso a um avião. Você vai fazer um voo de Teresina para Fortaleza. Você acha que o piloto não já viu todas as condições do tempo dessa viagem? O piloto já viu tudo. Ele já viu se tem avião pousando lá, se ele pode decolar agora. Então ele tem um plano de voo antes de decolar. As pessoas precisam passar a fazer esse plano de voo da vida financeira, esse orçamento do prédio, do empreendimento da vida de cada um. Doutor, eu vejo até muitos memes aí nas redes sociais, o pessoal, tipo, devendo e luxando, né? Tipo, eu vou fazer uma viagem, por exemplo, pro Réveillon, não se planejou, aí aquele dia da conta de luz ou do livro da criança que tem que comprar no início do ano, gastou e acaba se endividando mais e mais, não é isso? Não se organizou, Isso, olha, não teve aquele planejamento. Dívida é algo que tem que ser tratado com seriedade. Se você tem dívida, você precisa focar em trabalhar. Trabalhar para pagar aquilo. Honrar os compromissos. Não dá para você luxar se você tem dívida. Então é importantíssimo que as pessoas entendam isso, né? Preciso tratar com respeito as pessoas que você deve, ao banco, e você pagá-las. O mais importante é você continuar focado em trabalhar e não dá para luxar se está devendo. Pois é, ter um planejamento. Doutor Ricardo, seria ideal tipo, a gente fazer uma planilha, além de ou ir na sua empresa, por exemplo, ficar lá com alguns consultores financeiros, ou quem ainda não tem essa condição de ir, porque o senhor disse até que é muito acessível para ir, as pessoas pensam, não, eu vou lá, pode ser caro, e talvez não seja um investimento bom e barato, adequado, assim, acessível para a pessoa, para se organizar financeiramente, não é isso? Isso. A educação financeira, ela passa por alguns pilares. O pilar do conhecimento, que você tem que buscar esse conhecimento ou procurar quem tenha, e o pilar do tempo. Você tem que tirar o tempo para resolver isso e ir em um local onde você possa resolver tudo. Hoje, nossos consultores resolvem decisões do dia a dia, decisão de pagar uma dívida, de trocar um financiamento bancário, de comprar um imóvel, a decisão de investimento. Essas decisões são todas integradas. Então, a recomendação é que, sim, procure um consultor. Planilha, hoje em dia, a gente já até considera algo que
a pessoa faz artesanalmente em casa, mas hoje a gente usa um sistema e nós damos acesso gratuito para o cliente a esse sistema, desde que ele se torne cliente, claro. Então, hoje os sistemas fazem isso, Bruno. A gente consegue fazer uma organização financeira das pessoas colocando as contas num sistema. Ela tem usuário e senha e ela pode alimentar de casa aquelas contas. Então, quando ela vai falar com o consultor, ele já diz, atualiza aí os teus dados para que você passe aqui no escritório amanhã com as coisas já atualizadas. Vê aí o último cartão de crédito, a última conta de energia, o último valor que você pagou de aluguel. Esses clientes, eles têm uma característica. Uma vez que eles iniciaram esse atendimento, eles passam a saber quanto que eles gastam por mês na ponta da língua. Gostei demais. Inclusive, acho que eu vou lá na sua empresa, assim, para poder fazer essa organização financeira. Eu acho muito adequado, muito pertinente para os planos que a gente quer fazer futuros. Por exemplo, quero comprar uma casa, fazer uma viagem. Tudo isso tem que ser planejado e organizado, né? Eu não tenho, assim, esse manejo ainda e quero ter. E eu acredito que nossos telespectadores aqui, quem não tem, quer ter também esse manejo de poder saber organizar suas finanças, né? Isso. E às vezes as pessoas não conhecem o que o mercado financeiro tem a oferecer de soluções. Por exemplo, nem só o mercado financeiro, mas o mercado de seguros, o mercado de benefícios. Por exemplo, existem coisas que as pessoas não sabem. Será que é melhor eu pagar juros de um financiamento ou fazer um consórcio para comprar uma moto, uma bicicleta, um carro? Então, existem contas que nós fazemos, dependendo do caso, vale a pena fazer o consórcio, sim. Além disso, a previdência privada, será que eu ia pagar menos imposto se eu fizesse uma previdência privada, por menor que ela fosse, de R$ 100? Será que é melhor eu investir em ações se eu não gosto de correr risco? Aí as pessoas começam a se aventurar, têm experiências ruins e depois, às vezes, que vão procurar um consultor. O ideal é que, quando elas vão se planejar, ela já coloca esse passo no início. Procurar um planejador financeiro, um consultor financeiro para esse suporte todo. Eita, eu quero muito aprender a mexer com as minhas finanças e acredito que muitas pessoas também querem, viu, doutor? Acho importante. E vejo, assim, o tanto que é importante. Você vai lá no escritório, vamos tirar uma foto para postar para os telespectadores que você foi lá. Vou fazer um vídeo e tudo, falando que eu vou lá em janeiro, me aguardem. Me aguarde. Inclusive, eu conheço o Tony Dias, maravilhoso, gente boa, né? Um dos seus consultores, não é isso? O Tony é um grande parceiro, um profissional altamente ético, assim como também são o Habib, que é ex-bancário, foi gerente da agência Estilo aqui em Teresina, no Banco do Brasil, 38 anos. O Alexandre Siqueira, também quase 40 anos de banco. Eles começaram muito cedo no banco, né? E aí eles se aposentaram muito jovens. E aí estão aí, voando, porque eles têm acesso a todas as instituições. Hoje nós temos acesso a XP, ao BTG Pactual, a Porto, a Mafra, a MAG, Catu, todas as instituições eles têm acesso. Então os clientes chegam, é como se fosse no hospital e tivesse todos os convênios. Então eles são consultores muito renomados e muito competentes. Tem o Humberto agora em Parnaíba também, que acabamos de iniciar essa parceria com ele lá. Então a gente já está em Teresina, em Parnaíba, no Piauí. Está expandindo. Com fé em Deus, iremos crescer para outras cidades. Tem vários consultores fora já, mas não temos sede física ainda. Mas temos representantes, consultores que nos representam em outras cidades. Bahia, lá em Salvador, temos em Niterói, temos em várias cidades, em Goiás, em São Paulo e até no Rio Grande do Sul. Muito bem. Inclusive, eu deixo aqui. Quem quiser ganhar mais, vou deixar aqui dito, né? E tiver um perfil comercial e gostar desse assunto, procure a gente para se tornar um consultor. Claro que essa pessoa vai ser avaliada. Sim. Nós vamos submeter a pessoa a uma avaliação para saber se ela tem realmente a capacidade de ser um consultor parceiro. Mas existe uma profissão, Bruno, que é muito interessante, que é de planejador financeiro. Oportunidade de emprego aí para quem quiser. Na verdade, não é um emprego, é uma atividade. Uma atividade, né? Ela vai agir por conta própria, ela vai atuar com o nosso suporte, nosso respaldo. E um dia ela pode até se tornar aí um franqueado da Silva. A gente tem esse projeto, mas inicialmente ela se torna um consultor parceiro e ela recebe a capacitação para isso.
Ah, muito bem. Doutor Ricardo Loureiro, eu acho que a gente tem vários temas ainda para falar aqui em outras oportunidades, por exemplo, essa questão aí de pagar o INSS privado. Eu gostaria muito de saber, às vezes, também, que se a gente deixa o que já conta, por exemplo, a pessoa é CLT, se deixa já esse que a gente paga, ou vai pagar um outro privado, se vale a pena isso. Tem muita coisa que eu quero conversar com o senhor e que os telespectadores também querem saber, é dúvida de um público em geral. Eu estou à disposição para a gente falar mais sobre esses assuntos, Bruno. E quem quiser comprar o seu livro, onde é que compra, onde é que encontra, pelo seu Instagram? Olha, aqui em Teresina, nós estamos na livraria universitária, na livraria Leitura, no Shopping Rio Puti, a universitária do Riverside. E também na Entre Livros, lá na Dom Severino. E está vendendo bem, graças a Deus. As pessoas estão procurando bastante sobre esse assunto. Principalmente agora, final de ano, as pessoas querem mudar de vida, elas querem entender mais e aí procuram. Acredito que tenha ficado interessante o tema, didático, tá uma leitura simples, as pessoas que estão dando feedback estão gostando. Então, é um bom presente para se dar para esse início de 2023. Sim, vou ler seu livro também, viu, doutor Ricardo? Muito obrigada pela sua presença aqui, suas colocações foram importantes, tanto para mim como para o telespectador, que vai ajudar muito aí para começar 2023 já com as finanças se organizando. Ótimo. Pois eu desejo a todos um 2023 de muita prosperidade, que os desafios sejam vencidos, nunca desista de lutar pelos seus sonhos e quando você falar de sonhos, de alcançar objetivos, lembre-se da Silvia, lembre-se do método Torre de Sonhos e procure atendimento, porque procurar com humildade uma ajuda, às vezes vai trazer mais retorno, mais rápido, mais soluções do que se você for continuar insistindo em erros, decisões erradas. Muito bem, doutor Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Eu desejo um 2023 aí de muito mais sucesso, saúde e prosperidade na sua vida. Obrigado, um abraço, viu? Valeu. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Tchau. Tá aí o doutor Ricardo Loureiro. Falou aqui pra gente sobre finanças, como se organizar e começar a se organizar financeiramente para iniciar o ano de 2023 com suas finanças assim, ó, equilibradas. E o nosso ITT News fica por aqui. Eu agradeço o seu carinho e até amanhã.